Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem vos sauda mais uma vez aqui é o Paulo, professor em teologia. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje a gente vai trabalhar sobre jejum bíblico. Você já ouviu falar sobre a questão do jejum em questão profunda? Ou você conhece o jejum mais de forma superficial? Hoje a gente vai trabalhar, mas antes eu quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta esta aula que vai ser uma benção para a sua vida. É muito conteúdo. Eu vou me deter aqui em pelo menos 25 minutos para não cansar vocês, tá bom? Essa aula vai ser no máximo de 25 minutos. E eu te peço, se inscreva, curta e deixa também o seu comentário, se você gostou ou não da aula. Assista todo o conteúdo para que você venha estar por dentro realmente e entender, para ensinar também para as outras pessoas aí sobre a questão do jejum bíblico, para a glória de Deus, tá bom? Segue a vinheta? Vamos lá, vamos para a vinheta. Então vamos lá, meus queridos. A vinheta já passou e nós estamos aqui para trazer para vocês um conteúdo sólido das Escrituras. Também vamos trabalhar aí sobre a questão da teologia em si, a teologia do jejum. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia não fala de jejum de forma implícita, escancarada, como obrigando as pessoas a jejuar, mas de forma em testemunho de vida. Você percebe que homens de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento realmente teve a prática do jejum. Presbítero Paulo, mas o que é jejum? Jejum, amados irmãos, é de fato você deixar a carne sem comida e sem bebida, sem água. Você realmente, entre aspas falando, castigar a carne, enfraquecer a carne no que tange aí as necessidades de comida e bebida. Então é a abstinência de alimento e também da água, de líquido, tá bom? Realmente você enfraquece o corpo nesse sentido de jejum e também aflige, segundo muitos teólogos aí concordam, que aflige a alma, aflige, deixando aí um estado de realmente humildade, de humilhação e que você está entrando no mundo espiritual. Então você fazendo essas coisas e se consagrando a Deus, você vai receber através do jejum e da oração algo da parte de Deus que vai te capacitar, trazer livramentos para outras pessoas, abrir portas e muitas outras coisas. Isso aí nós vamos aprender no decorrer do estudo, tá bom? Combinado então? Então vamos lá. Olha, como eu disse para vocês, o jejum não é obrigatório, mas você vê vários homens de Deus no Antigo Testamento, como por exemplo lá em Levítico 23, versículo 27, que o jejum ali em si era uma obrigação do povo de Israel do Antigo Testamento, que era chamado aí de o dia da expiação. Você já ouviu falar do dia da expiação, Então aqui você vai ver aqui, em Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, o capítulo 23, nós vamos trabalhar aqui o versículo 27, tá? É só 25 minutos de aula e eu peço para vocês ficar até o final para compreender o raciocínio. Olha, versículo 27. O dia 10 deste sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Essa questão aqui de afligireis a vossa alma, em algumas traduções está dizendo aí que é a prática do jejum, tá? A prática do jejum, que é o afligir a vossa alma aqui. Você observa também na questão do jejum, pelo próprio Paulo, dizendo o dia do jejum, lá em Mateus capítulo 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9. Mas eu quero entrar com vocês no nosso mestre. O nosso mestre falou muito a respeito do jejum e trazendo para nós algumas características de como jejuar sem hipocrisia. Sabia disso? Abra a sua Bíblia ou medite aqui comigo aqui em Mateus capítulo 23, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 23, o versículo... Mateus, o
É Mateus, amados, mas não é capítulo 23. Hoje eu tô a benção. Capítulo 6, tá? Mateus, capítulo 6, o verso 16 ao 18, tá bom? Tá dizendo assim a palavra do Senhor. Olha que Jesus disse, olha. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos. Olha aqui. Não vos mostreis como os hipócritas. Olha aí. Entristecido como os hipócritas, pois mudam o rosto para aparecer aos homens que jejuam. Vamos continuar? Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, jejuares, a dica aí, ó, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo está trazendo claramente aí sobre a questão do jejum, para não aparecer perante os homens, demonstrar que é santarrão, como muitos dizem, né? Eu sou profeta, eu jejuo tantos dias, eu faço isso, aquilo outro. A pessoa que está fazendo isso, ela não conhece a Bíblia, porque a própria palavra do Senhor fala, não seja hipócrita nisso. Jejuma para a glória de Deus em secreto, e o Deus que está em secreto te recompensará. Mas se você quiser glória dos homens, vai receber recompensa dos homens. Se você quiser recompensa e glória de Deus, vai fazer conforme a palavra de Deus fala, que é você lavar o seu rosto, ungir sua cabeça, preparar, se consagrar, ficar atento, vigilante, e receberá com certeza a bênção do Senhor, se for para a glória dele, né? A vontade é dele, não nossa. Vamos continuar? Louvado seja Deus. E uma observância para nós atentarmos com o que a palavra de Deus diz, pessoal. Uma observância muito importante é o que o próprio Jesus disse antes de subir aos céus. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, você vai ver nosso Senhor dizendo, olha, vocês, eu dou ordem para vocês, tá? Vocês guardam para obedecer tudo que eu vos ordeno. Esse é o mandamento do Senhor. Guarda para obedecer tudo que eu vos ensinei a vocês. Guarda, tá bom? Não esquece não. Inclusive a prática do jejum, ensinando aí claramente. Certa feita, me veio a memória aqui, houve uma discussão da questão dos discípulos de João, né, do João Batista, jejuando. E aí questionaram com o próprio mestre que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí ele diz claramente, não poder jejuar. Como eles vão jejuar sendo que eles não estão de luto? Mas quando eu for, aí sim eles vão jejuar. Por quê, pessoal? Porque o jejum, ao meu ver, é para nós entrarmos no mundo espiritual. É para nós humilharmos diante do Senhor. É para clamar ao Senhor, para sentir mais perto a presença do Senhor. Mas se Jesus estava andando com eles, era só eles dar glória mesmo. Não precisava jejuar. Não precisava se humilhar. Se entregar nessa penitência, vamos dizer assim, né? Nessa humilhação. Alguns dizem até sacrifício. Não precisa disso. Jesus estava ali. Mas quando Jesus fosse, aí sim. Eu quero que o Senhor venha, Senhor. Eu quero que o Senhor realmente venha buscar a tua igreja. Estamos cansados deste mundo. Estamos cansados dessa carnalidade. Como Paulo disse, né? Quando eu penso fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Então eles clamariam, com certeza, o mestre para realmente vir buscar a igreja. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, cristãos, infelizmente não jejuam, né? Talvez nunca jejuaram na vida. E nunca vai entrar, possivelmente, em um mundo espiritual para vencer batalhas. Jejum, oração e leitura da Bíblia deve ser uma arma de todo cristão para ligar-se diante do Senhor e vencer com Cristo as batalhas. Inclusive, a Bíblia vai dizer lá em Lucas, capítulo 18, versículo 12, que os fariseus, que eram considerados uma seita, tá? Até eles jejuaram. Sabia disso? Pois é. Mas eles jejuavam em que sentido? Como hipócritas, né? Se achando melhor que os outros. Lucas 18, versículo 12. Lucas 18. Olha pra vocês verem. Ele jejuava 2 vezes por semana. Vamos acompanhar? Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que eu possuo. Aí, ó. Era dizimista e ainda jejuava 2 vezes por semana. E mesmo assim,
era reprovado por Deus. Então muitas pessoas que até jejumam, mas como eu disse lá em Mateus capítulo 6, né? Para se aparecer, pessoas que jejuam para se aparecer, outros tanto jejuam dizendo assim, olha, jejum, dou dízimo, eu sou o cara. E o Senhor também reprovava eles, porque o ensinamento que eles acreditavam, no caso dos fariseus, por exemplo, era errôneo, e o Senhor rejeitava eles, né? Rejeitava piamente, tanto os fariseus como os saduceus. E aí fica a dica. Então não quer dizer que só porque a pessoa jejuma e ora, ela realmente é aprovada por Deus. Mas quando a pessoa realmente jejuma, se aquebrantando, dizendo, Senhor, o meu objetivo do jejum é para que o Senhor sare a nossa nação Brasil, é que o Senhor abençoe aquela pessoa que está doente, traga a cura, Senhor, é que o Senhor me fortaleça mais, para me viver uma vida mais piedosa, cheia do Teu Espírito. Aí sim, ao contrário disso, é bobagem, é perca de tempo. Fica a dica, tá? Continuando. Aquela questão que eu disse para vocês de quando o noivo for, e aí jejuarão, está escrito lá em Lucas capítulo 5, o verso 33 ao 35, tá bom? Para vocês ficar por dentro. Vamos continuar, pessoal. Glória a Deus. Quando eu disse também a respeito do jejum errado, o próprio Isaías percebe Deus reprovando as práticas de jejum de forma errônea. Isaías 58, versículo 3 e 4, é bom de nota para nós aí. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 58, versículo 3 e 4, ele diz assim, olha, dizem, por que jejuma nós? E tu não atentas para isso? Deus não é obrigado a atentar, tá? Olha aí, por que jejuma nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores, para contendas e debates jejuais. Em vez de ser algo, uma prática espiritual, de edificação, de renovo, de restauração e etc., as pessoas jejuam, até no tempo passado, muitos para contenda, para ser mais iníquo ainda, para debates, para se aparecer. Deus rejeita isso. Agora aqui, olha, versículo 5. Este é o jejum que eu escolhi, Deus falando. Que o homem um dia humilha sua alma, inclina sua cabeça com junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Só isso? Não. Tem a ver com isso? Sim. Você percebe até lá no livro de Jonas, que o rei, né, de Nínive e toda a cidade fez isso. Vestiu de pano de saco, não comeu, não bebeu e etc. Se humilhou e Deus atendeu. Mas não é só isso não. Agora versículo 6. Não, este é o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, abandona o pecado, que desates as cordas do jugo, que deixes livros quebrantados e despedace todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha aí, ajudar o seu próximo. Reparta o seu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desterrados? Ajudar os pobres? Sofrer com os que sofrem? E chorar com os que choram? Vamos continuar aqui não, porque é muito profundo esse capítulo 58, todo, né? Até o versículo 14. Mas é só para vocês entenderem que Deus tem reprovado muito jejum. Muitas pessoas jejumam, consagram, oram, lê a Bíblia, mas não vive conforme a palavra fala. E o centro de tudo tem que ser de acordo com a palavra. Para jejumar, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para fazer teologia, para fazer qualquer coisa na obra do Senhor, tem que ser de acordo com a palavra. Tá bom? Nós estamos já encerrando para não ficar um vídeo tão grande, mas através dessa pequena aula, você nunca mais vai errar a questão da prática do jejum, tá bom? O teólogo Kennedy Range, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele diz algo muito importante que eu vou frisar para vocês. O jejum não muda Deus. Muitas pessoas acham que muda, né? Eu vou jejuar porque Deus vai fazer conforme eu quero. O jejum não muda Deus. Deus, Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum seu, tá? Antes, no seu jejum e depois é o mesmo. Mas jejumar muda você. É isso que a gente tem que entender sobre o jejum. Muda
cada dia mais, nos traz cada dia mais ser uma pessoa espiritual, mais perto de Deus, mais renovada, mais cheia da presença do Senhor, tá bom? Você já ouviu quando a igreja do Senhor estava em consagração, em jejum, em oração, orando pelo apóstolo Pedro, e Deus enviou o anjo lá e tirou Pedro da prisão de forma sobrenatural? Então, Deus pode ouvir a oração e jejum, né, da igreja, do cidadão, mas muitos estudiosos falam que no mesmo tempo Tiago foi morto, foi martirizado, e a igreja com certeza orou por Tiago também. Então seja sempre igual a oração do Pai Nosso, seja feita a vontade do Senhor. Combinado? Aprenda isso aí, você não vai errar mais nunca. O jejum nos ajudará a mortificar nossa carne e afligir a nossa alma. Está ligado a manter diretamente a nossa necessidade de romper as barreiras e também as fraquezas ou necessidade da carne. Glória a Deus, né? Então, primeiro você tem que ter fé, né? E jejuar, orar e tudo tem que ter esse propósito de sempre adorar a Deus, de sempre fazer conforme a Escritura nos diz, tá bom? O jejum, amados, no Antigo Testamento, ele serve para consagração, você pode ler em Números 6, de 3 ao 4, arrependimento de pecados, 1 Samuel 7, 6, tá bom? Luto, o jejum também tem a ver com luto, né? Que você está muito triste, cabisbaixo, e está buscando a Deus fortalecimento. 2 Samuel capítulo 1, versículo 12, tá bom? Sobre aflições ou aflitos, pessoas aflitas, também jejum. 2 Samuel 12, versículo 16 ao 23. Daniel é um exemplo disso, né? Davi, Daniel também, mas Davi foi uma pessoa que jejuou muito, buscando proteção. Também o jejum também ele ajuda. Você vê aí que a própria Esther, né? A Esther, lá em capítulo 4 de Esther, versículo 16, ela orou e jejuou 3 dias, né, para que Deus ouvisse a sua oração e que o rei não matasse ela, né? Ela ia pedir um favor extraordinário para salvar o seu povo. E também você vê lá em Esdras capítulo 8, versículo 21 ao 23, então, para buscar proteção. O jejum em situações de enfermidade, tá bom? Salmos 35, versículo 13, para intercessão, né? Daniel 9:3, Daniel 10, de 12 ao 3. Nos evangelhos você vai ver várias pessoas que jejuaram, tá bom? Várias pessoas que jejuaram, inclusive para separar ministérios. Lucas capítulo 4, versículo de 1 ao 2, para estar com o Senhor. Lucas 2:37, para a preparação da batalha espiritual. Mateus 17, versículo 21. Em Atos dos Apóstolos tem muitas pessoas que jejuaram. Então, resumindo, pessoal, o jejum é uma prática devocional, louvado seja Deus. É um exercício devocional, tá? Em calamidade, para pedir, por exemplo, poder de Deus. Então nós devemos sim jejuar, tá? Nós devemos sim buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Muitas pessoas, por exemplo, no que tange a política, né? As pessoas elas ficam falando, maltratando o político, falando mal e fazendo isso, aquilo, outro, tentando mudar. Mas se você orasse, consagrasse a sua vida em jejum, talvez Deus ele levantaria de uma forma extraordinária, e as coisas no Brasil ou em qualquer outro país que você está assistindo essa aula pode sim ter mais efeito do que você somente, por exemplo, ficar se degradando, né? Se degradando em vez de crescer, você cada dia mais regressa. Que Deus abençoe você. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que cada dia mais nós temos essa vontade da parte do Senhor, através da fé, que Ele nos dê força para nós jejuar e orar. É fácil? É prazeroso no princípio? Não. É difícil, muitas das vezes. Mas quando você começa a se aproximar mais de Deus, Ele próprio te capacita. Muitos homens de Deus, piedosos, muitos mártires, jejuaram. Homens piedosos e morreram. Tem pessoas que falam assim, um crente, só porque ele está jejuando, só porque ele lê a Bíblia, só porque ele ora, só porque ele faz isso, aquilo, outro, ele tem prática de amor, ele não é perseguido. Mentira. Muitos homens de Deus foram perseguidos. Inclusive Jesus fala que nós deveríamos seguir seus pisados.
Então, aqueles que morrerem em Cristo terá mais galardão, né? Morrer em Cristo é lucro, não perca. Não é fácil, mas nós devemos continuamente fazer a obra do Senhor, pregar a verdade e ter essas práticas devocionais, espirituais. Deus abençoe você. Se você gostou, curta, se inscreva e compartilha. E até a nossa próxima aula, para a glória de Deus. Fica na paz.